Mais de 10 anos trabalhando com jovens e adolescentes e a gente aprende uma coisa: não é difícil lidar com eles. O grande problema é como lidar com os jovens e adolescentes. Recentemente eu participei de uma palestra onde eu ouvi sobre a autoridade dos pais sobre os filhos. E da maneira como foi colocada, eu não entendi como autoridade, mas entendi como autoritarismo. O autoritarismo está muito ligado à imposição. Você tem que fazer o que eu mando, porque eu sou a autoridade. Não existe um diálogo, não existe uma conversa. E nesse vídeo eu quero falar com você exatamente sobre isso. A diferença entre esses dois pontos, a autoridade e o autoritarismo. O governo e o império. Existe uma diferença muito grande. Então, eu quero que você, nesse momento, se inscreva no canal, deixe o seu like, se fizer sentido para você, e no final desse vídeo compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, entender essas diferenças. Diante de tantos problemas que a gente vê na sociedade, crianças e adolescentes, jovens, têm sido impactados de uma maneira muito negativa. As notícias que a gente ouve sempre são adolescentes com problemas, aqueles que atentam contra a própria vida e várias situações que acontecem porque muitas vezes não há um diálogo dentro de casa. E quando a gente fala sobre autoridade e autoritarismo, a gente fala sobre alguém que quer impor a sua vontade a qualquer custo, sem ensinar quais são os princípios básicos. Muitas vezes você, como pai, diz assim: o meu filho vai seguir as minhas regras, o meu filho vai seguir aquilo que eu mandar. Mas entenda, talvez nós que temos um princípio cristão, bíblico, pega os 10 mandamentos e diz assim: tem que sair ali na risca, porque tem os 10 mandamentos, então aqui em casa também tem mandamento. Claro, tem que ter os mandamentos, mas antes de ter um mandamento, antes de ter uma regra, é necessário haver um princípio. Quais são os princípios que você tem ensinado para os seus filhos? Por exemplo, lá nos 10 mandamentos diz assim: não matarás. Mas qual que é o princípio de não matar? O não matar é apenas uma regra. O princípio é a vida. A vida é mais importante. O primeiro mandamento consiste em dizer, das regras, entenda? O primeiro mandamento das regras consiste em dizer assim: não farás para ti imagens de escultura. Só que qual é o princípio? Adorarás somente ao teu Deus. Então muitos pais têm tentado ter a confiança, a credibilidade, o respeito dos seus filhos através de uma imposição. E vou ser bem franco com você, não vai adiantar nada. O que você vai ter não é respeito. O que você vai ter é um adolescente, é uma criança, é um jovem com medo dos pais. O relacionamento entre vocês precisa ser diferente. É um relacionamento que Deus nos ensinou. Lá em Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso é Deus dizendo. E governe ele sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo réptil. Ou seja, o homem nasceu para governar, para dominar, inclusive também sobre a sua família. Quando eu digo homem, o homem é a mulher, no caso dos filhos. A mulher, ela tem um papel fundamental dentro de casa. Dentro da Trindade, o homem representa Deus, que é o Deus Pai. A mulher representa o Espírito Santo, que é a figura doce, não na figura sexualizada de homem e mulher, mas a figura do papel de doçura, de consolo, que traz o acalento para a alma, não é? E o filho, que representa o filho. E o que eu quero que você entenda? Se a sua família representa a família de Deus, você acha que Deus é esse cara malvado igual você? Essa pessoa que diz: você pecou, você tem que pagar, você está errado, você fez tal coisa. Você aceitaria um líder religioso, por exemplo, dizer para você: você é um pecador, você não vale nada, você não aprende o que eu falo? É legal, né? É legal você pensar nisso. Talvez você não iria aceitar, mas é a forma como você trata os seus filhos, é a forma como você fala com eles. Entenda, governo é você administrar aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu uma família, é para que você administre ela, para que você sente com os seus pares e converse. A primeira coisa que Deus fez foi falar no plural lá em Gênesis 26. Ele disse: façamos, ou seja, sentou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E falou assim: gente, vamos lá, vamos conversar. A gente criou a terra aqui e agora a gente vai fazer o homem para poder governar sobre isso. E a gente vai fazer a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, Deus não fez tudo sozinho. Você que acha que Deus é o autoritário, é o imperador. Não, Deus é rei.
ele trabalha com os seus, ele tem aqueles que fazem parte da sua família, da sua casa para conversar. Então, o que está faltando? Você chegar na sua família, na sua casa e falar assim: esposa, a gente precisa alinhar as nossas referências, nós precisamos alinhar os nossos princípios. Não adianta a gente viver aqui de regras. As regras são um norte para poder corrigir o caminho que talvez possa estar errado. Mas os princípios nós precisamos estabelecer dentro dessa casa. Com isso, você vai pegar a sua esposa, a esposa pegar o seu marido, trazer os seus filhos para um debate aberto, conversar. Gente, vamos supor, o pai. Eu, como pai, sou o governante da casa, como responsável, e por amor que vou dar a minha vida a vocês, eu tenho que entender quais são os pensamentos de cada um. Porque se a salvação é individual, como que eu posso querer que o meu filho faça aquilo que eu mando, só aquilo que eu desejo? É os pensamentos dele. Então, filho, o que você acha? O que você pensa? O que você entende? Não significa dizer que o fato dele achar ou entender de uma forma que não é correta, é um pouco desvirtuada, que você tem que acatar o que ele diz. Mas é a oportunidade de você corrigir. Tem muitos pais que não entendem a administração dos filhos. É importantíssimo ter esse tipo de diálogo dentro de casa. E conforme você vai conversando, entendendo e alinhando tudo isso, a sua família começa a ter um reinado. E conforme você cresce, conforme se estabelece o reino de Deus na sua casa, você está preparando os seus filhos para ter a extensão do reino. Quando o seu filho casar, automaticamente ele vai encontrar uma princesa que vai virar uma rainha e vão criar novos príncipes. Vai ser uma nova geração, um novo reinado. Só que imagina só, o problema que tem acontecido nessa geração. O que vai ser daqui 10 anos com filhos que não são respeitados pelos pais, com filhos que não são ouvidos? Imagina o seu filho no trabalho. Um filho que só ouve: você não tem que falar nada, você não tem que saber de nada, você só faz o que eu mando. Ele no trabalho, o chefe vai falar: olha, eu preciso aqui de uma equipe para poder desenvolver tal trabalho para o nosso crescimento. A pessoa olha e fala assim: mas eu não sei, eu não posso fazer, eu não sei falar, eu não posso falar, porque meu pai dizia que eu não podia conversar. A gente nunca teve diálogo. Vai ser uma vergonha para você. Então entenda o seguinte: o governo é totalmente diferente de um império. Um rei é totalmente diferente de um imperador. Na palavra, toda vez que se refere a império, está se referindo a algo mau. E toda vez que fala sobre reino, está falando sobre o próprio Deus. Está falando sobre o governo de Deus. O reino, ele tem que existir dentro da sua casa. E você é o rei. Você pai, você mãe, vocês são os reis dessa casa. Ah, é porque eu sou a princesa do meu marido. Não, você é a rainha dele, santa. Você é a rainha. Príncipe e princesa são seus filhos. E você tem que conduzi-los para que eles possam ser grandes, para que eles possam governar na terra. Porque até então, o que nós temos visto é uma geração que apenas é levada pelas emoções, uma geração levada pelo que os outros falam, porque eles não sabem quem são. São verdadeiros homens e mulheres sendo criados sem saber da sua própria identidade. Mas por quê? Porque os pais também não conhecem. Os pais não entendem que a verdadeira autoridade foi dada lá atrás, mas que foi perdida porque você tem ouvido coisas de terceiros que não fazem nenhum sentido. Coloca dentro de você: a partir de hoje, eu não vou mais carregar dentro de mim, eu não vou mais colocar dentro do meu coração o autoritarismo. Eu vou conduzir a minha família com autoridade, mas com respeito. O respeito, ele está ligado à forma como você é visto. Ou seja, no latim, o respeito, de uma forma geral, significa olhar com admiração. Os seus filhos, quando eles te respeitam, eles olham para você com uma admiração e imitam você. Ou seja, se o seu filho tem sido mal com você, é porque o respeito que ele aprendeu com as suas atitudes é aquilo que ele tem devolvido. O respeito que ele aprendeu com o seu comportamento é o que tem refletido na sua face. Faça uma tarefa. Vou deixar aqui uma tarefinha para você. Comece a fazer na sua casa reuniões familiares. Por exemplo, separe um dia. Talvez você tenha aí, durante a sua semana, muito corrida, mas separe um dia para chegar na sua casa e fazer uma reunião familiar. Exemplo, numa quinta-feira, às 8 horas da noite, nós teremos uma reunião familiar, onde nós vamos sentar à mesa e vamos falar da palavra, vamos falar da nossa família,
como foi a semana, o que nós podemos melhorar, contar coisas do seu passado para os seus filhos. Talvez você queira falar para os seus filhos o tanto que você apanhou para justificar o que você vai querer fazer com ele. Não, mas você contar histórias. Se você pegar tudo que já aconteceu na palavra de Deus, na Bíblia, foram histórias. Os primeiros 5 livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, Moisés não viveu o Gênesis. Moisés só viveu do Êxodo em diante. Mas Moisés sabia sobre a criação, sabia sobre o dilúvio, sabia sobre a Torre de Babel, sabia sobre os seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, toda a tribo de Israel. Por quê? Histórias contadas pelos pais. Não tinha um texto bíblico para eles lerem, mas tinha os pais contando histórias. Contem histórias da sua família. Conte como Deus foi bom para você. Conte os princípios de Deus. Deus é vida. Deus é Pai. Deus deu o próprio Filho dele por amor. Como que você, pai, vai tratar o seu filho de qualquer maneira, sendo que o próprio Deus te deu o exemplo? Se você tem feito ao contrário, é porque talvez você não tenha sido a imagem e semelhança dele. Fica aqui esse convite para que você faça essa reunião e deixe seus filhos falarem. Deixe eles exporem os seus pensamentos, as suas ideias, e a ligação entre vocês vai se tornar uma ligação muito mais forte, muito mais poderosa. Tá certo? Um abraço e a gente volta em breve com mais vídeos sobre família. Curte, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, com a sua família e nos vemos em breve.